Numa parte ocidental do Serengeti tanzaniano existe um paraíso governado por leões. Chama-se Moru. Para o rei dos felinos da África, esta terra dourada é sua herança maior. Os leões vão onde existe abundância de caça e boa camuflagem. Moru tem isso tudo. Com 25 fêmeas e seus filhotes, o bando de Moru é um dos maiores da região. O parque é compartilhado por quase 100 bandos de leões, cada um com seu próprio território de caça. O mais difícil de todos é o das planícies que se estendem para o leste. Este minúsculo vale, a 40 quilômetros de Moru, é o domínio do bando Barafu, um dos menores do Serengeti. Com apenas 10 integrantes, esta família é menos da metade do tamanho do bando de Moru. Mas as adversidades a tornaram uma equipe unida. Mas o sucesso para estes bandos não é determinado apenas pelo lugar que habitam e o que as estações mutantes trazem consigo. A sobrevivência depende tanto da sua habilidade em defender o que lhes pertence, quanto da sua disposição de cooperar e compartilhar. A Sociedade dos Leões. As vastas planícies descampadas do Barafu receberam este nome devido aos ventos gelados que varrem este lugar árido, vazio, agreste e servido por um filete de água. E tão diferente de Moru. Ladeado pelos montes Itonjo, Moru é um reservatório de chuvas, um solo rico e variado com pastos sombreados e promontórios vulcânicos, conhecidos como copes. Isto é um típico território de leões. Quase todos os anos, as boas chuvas atraem caça abundante. O capim alto facilita caçar e os copes proporcionam tocas seguras para os filhotes. Estas condições especiais permitiram que o bando de Moru se multiplicasse. 25 leoas aparentadas e seus filhotes são uma família numerosa. Com 3 poderosos machos a defendê-lo e com um território de caça que se estende por mais de 260 quilômetros quadrados, o bando Moru está no seu auge. Apesar dos riscos, manadas migratórias de gnus e de zebras atravessam esta região sempre que as chuvas adoçam o capinzal. E os leões são conhecidos por seu oportunismo. Parece que nada pode se interpor a eles. Com tantos olhos voltados para o bando, caçar em grande número é impossível. Mas o capim alto de Moru oferece boas chances individuais. A surpresa é a arma mais eficaz do leão. E a cautela a diferença entre o sucesso e o fracasso. Leões podem chegar a cerca de 30 metros do alvo antes de atacar.
A caçada sempre oferece riscos, mas não é a única forma de se conseguir alimento. Roubar é uma alternativa mais fácil. Abutres e hienas não são páreo para o maior carnívoro da África. Bandos de leões variam de tamanho, tendo de 2 até 18 fêmeas adultas e mais os filhotes. Em grupos grandes, compartilhar comida pode ser complicado. Um bando de 10 ou menos tem melhores chances de alimentar todos os seus integrantes. Mas o de Moru tem mais que o dobro disso, e a maior parte dos filhotes está próximo da idade adulta e com um apetite correspondente. No momento, o bando está saudável, mas as breves chuvas já quase cessaram e não se sabe quando virão as chuvas mais duradouras, que nutrirão estas paisagens. Às vezes, elas falham completamente. No Serengeti, a chuva representa vida. Sem ela, não há comida para os que pastam e nem para os leões. E Moru está secando rapidamente. Apenas uma das fêmeas do bando tem filhotes pequenos. Eles têm apenas alguns meses de idade, mas ficarão juntos da mãe até os 2 anos. Pelo fato das leoas procriarem a cada 2 anos, estes jovens representam um grande investimento para o futuro do bando. Fêmeas podem procriar em qualquer época do ano, mas a sobrevivência dos filhotes depende do bando ser forte e unido. A fome, a seca e os predadores, incluindo outros leões, todos demandam uma parcela. As leoas vivem até os 16 anos. Como todos os bandos, o Moru é uma sociedade matriarcal. Uma irmandade de filhotes que se acasalam. Tias, sobrinhas, todas são aparentadas. Elas herdaram esse território de caça de suas mães e passarão por sua vez para as filhas. Os leões são os únicos felinos a formarem grupos tão fortemente unidos, não apenas para caçar, mas para defender seu território e seus filhotes. Compartilhar é a única forma de sobreviver. Barafo, um pequeno bando num território agreste. A leoa mais velha usa um colar radiotransmissor, permitindo que os cientistas acompanhem estes resistentes sobreviventes. Todos resistiram à seca e à fome. O pouco que lhes resta, os barafos precisam defender, especialmente contra intrusos. Nem todos os leões vivem em bandos. Esta leoa é uma nômade, uma proscrita do bando. Está desesperada para comer. Mas os barafos não estão em condições de compartilhar. Solidariedade é a chave para se sobreviver em Barafo.
No momento, eles têm o suficiente para comer. Mas se a sorte dela não melhorar, esta leoa solitária pode morrer de fome. Todas as leoas, exceto uma do bando Barafo, têm filhotes cujos pais são dois poderosos machos. Não são irmãos, são dois estranhos que se uniram para conquistar este bando. Alianças assim são comuns entre os machos. A mãe mais jovem tem 4 anos. Ela adora brincar com suas filhas. As mães e os filhotes andam juntos por toda parte. Apenas uma fêmea se mantém isolada. Ela está começando a entrar no cio, e o mais jovem dos 2 machos não a perde de vista. Entre si, os leões são extremamente gentis. Mas a necessidade de procriar pode pôr à prova até os laços mais resistentes. Desavisado, o macho mais jovem não deu a atenção devida ao seu par. Ela provoca o macho mais velho e ele reage com rapidez. As fêmeas do bando Barafo juntam forças rapidamente para restaurar a ordem. Os machos talvez tenham a força, mas na sociedade leonina é a irmandade quem manda mais. Parceiros machos raramente são tão agressivos, mas é que há muito em jogo. 2 anos na liderança do bando talvez seja o máximo que consigam até que sejam desafiados e destituídos por novos machos. A estação foi longa e quente em Barafo. A planície descampada oferece pouca proteção contra o sol. Leões não são dotados para subir em árvores. São muito pesados, mas a sombra é tentadora. Como sempre, os Barafos permanecem juntos, onde quer que vão. Leões costumam descansar 20 horas por dia, mas não são preguiçosos. Eles guardam as energias para quando for preciso. O macho mais jovem já refez sua relação com a leoa no cio. Nos próximos 4 dias, eles se acasalarão mais de 100 vezes. Estima-se que de cada 3.000 acasalamentos, apenas um filhote atingirá o primeiro ano de vida.
Em Moru, a paisagem que era verde desbotou com o calor abrasador. Não chove há semanas. Os gnus migrantes foram embora. Agora ficaram apenas os moradores. Para este bando numeroso, é um jogo de paciência. Normalmente, mesmo nos meses de seca, Moru tem caça suficiente para manter o bando, mas 25 leões são demais para serem abastecidos. Leões podem sobreviver até 3 semanas sem uma refeição, mas a tensão vai aumentando. A terra está suplicando por chuva. E quando as coisas ficam difíceis, os jovens machos estão sempre no fim da fila. Caçar com a força total permite aos leões abater presas grandes e roubar as abatidas por alcateias de hienas. Mas com tão pouca comida em volta, o bando de Moru é obrigado a se dividir em grupos menores. É sua melhor chance de sobrevivência. As chuvas estão distantes. O calor é intenso. Javalis africanos vivem em Moru o ano todo, mas são difíceis de apanhar. Um javali é uma refeição que mal dá para 2, mas é suficiente para ajudar esta leoa e seu parceiro a atravessar estes tempos difíceis. O ritmo das estações no Serengeti nunca é previsível. Os céus de Moru vêm ameaçando chuva há muitos dias. Há muitos dias que acaba não chovendo. Mas agora um novo som é trazido pelo vento. Um rio de vida corre através da floresta em direção a Moru. 1,5 milhão de gnus fazem sua peregrinação anual. Talvez sua sorte tenha mudado. Mas nada foi alterado. Murchas e ressecadas, as pastagens de Moru nada têm a oferecer. A manada não está parando. Como acontece sempre com os leões do Serengeti, é fartura ou fome. Seguindo em frente, os gnus perseguem a tempestade em direção às distantes planícies do leste.
Por ironia, Bará foi a primeira a receber a parte do Leão das Chuvas. O alívio sempre chega na hora certa. Tendo permanecido juntos, as 5 leoas de Barafo e seus filhotes sobreviveram à seca, incólumes. Agora há tempo até para brincar, se fortalecer e estreitar os vínculos. À medida que forem crescendo, estas jovens fêmeas filhotes irão conhecer umas às outras e o Barafo profundamente. Se tiverem sorte, passarão o resto de suas vidas como uma família. O coração da região de Barafo é um pequeno vale arborizado onde o bando passa grande parte do seu tempo. Oferece segurança para os filhotes e um enorme playground. Uma árvore escorregadia é um desafio para estes jovens aventureiros ávidos em conquistá-la. Descontraídos num momento e alertas em outro, os leões agem sempre com rapidez. Depois de 9 meses de estiagem, choveu o suficiente para que os gnus viessem beber. Diferentemente de Moru, as planícies descampadas de Barafo possuem, à luz do dia, muito poucos lugares para emboscadas. Os leões conhecem cada palmo e cada curva do seu vale desgastado. Aqui, o trabalho em equipe é a chave da sobrevivência. Este animal abatido alimentará o bando todo. Para os filhotes, o gnu ainda é novidade. Este pequeno vale é o sustentáculo dos Barafos, um oásis em meio às planícies desertas. Todos os anos as manadas o atravessam, mas nem sempre se demoram. Talvez este ano a presença de capim novo os mantenha por mais tempo. As planícies despertam como uma miragem, enchendo de vida este lugar selvagem.
Ao contrário dos machos, as fêmeas nunca perdem sua disposição de brincar. Os filhotes barafos estão crescendo rapidamente e as brincadeiras são uma forma de aprender valiosas habilidades de caça. Somente com 1 ano de idade experimentarão a luta de verdade. Todos os filhotes de barafo são fêmeas, exceto um. Ele é um pouco mais velho e adora abusar dos outros. Um dia terá de deixar o bando, mas por hora está bem protegido. Com 2 meses de atraso, despencam os céus de Moru. O bando de Moru ainda está disperso. Caçar está difícil. É preciso correr riscos. Um javali africano macho adulto com presas afiadas como navalha. A leoa falha na sua investida. Ela poderia facilmente morrer com uma estucada no ventre. Peso por peso, a leoa leva vantagem, mas o porco é forte e está lutando pela vida. Por fim, ela consegue agarrá-lo pelo pescoço. Leões matam por asfixia. As chuvas agora são generosas. Caem todos os dias sobre Moru, trazendo alívio para esta terra sedenta. O bando de Moru ainda se encontra espalhado em pequenos grupos, mas pouco a pouco os velhos laços vão sendo restabelecidos. Leões se reconhecem mutuamente pelo odor, principalmente. As atenções e o contato são importantes para a manutenção dos relacionamentos. Praticamente crescidos, os filhotes de Moru ainda gostam de uma boa brincadeira.
Após uma estação de provação, a esperança volta a Moru. Com sorte, as chuvas atrairão mais caça. Talvez o bando volte a se juntar. O tempo e as estações decidirão. Ao longo das planícies em direção a Barafo, a terra ainda está fresca. E o bando ainda forte. Em Barafo, uma fêmea protetora conduz seus filhotes recém-nascidos para sua primeira visita fora da cova. A leoa tenta ajudar um desgarrado, mas ela é mãe pela primeira vez e sua experiência revela isso. Seus 3 filhotes são todos machos. Ela não os apresentará aos outros até que cresçam um pouco. Todas as leoas do bando agora têm filhotes e os 2 machos já resolveram suas diferenças. Juntos patrulham o Barafo. Com cerca de 2.000 leões no Serengeti, a competição está sempre presente. Mais próximas do que nunca, as outras fêmeas se ocupam dos deveres maternais. Todas têm leite e prontamente o compartilham. O filhote macho já quase desmamou. Ele agora prefere alguma coisa em que possa cravar os dentes. Num momento de tranquilidade, a tartaruga tenta escapar. As chuvas deram vida nova ao Barafo. As galinhas da Angola são novidade. Mas alguma outra chama a atenção do filhote, dando à tartaruga uma segunda chance de escapada. Ele está avaliando a manada, mas seus dentes ainda são de bebê. Ainda é preciso mais um ano para que seja levado a sério. Talvez a única amolação que vem junto com a estação das águas é um bando de mosquitos. Atacados constantemente, os filhotes não conseguem deitar-se quietos. Nas próximas semanas, as dificuldades voltarão a Barafo. Os meses secos se aproximam e a água necessária para as manadas começa a escassear. Tão repentinamente quanto surgiu, o grande fluxo de vida agora se retrai de Barafo. Para o pequeno bando de Barafo, a estação foi generosa. Não houve baixas, só acréscimos. Os 3 novos filhotes machos elevaram o número do bando para 13.
A chegada deles é uma boa nova para o seu primo mais velho. Um dia, quando tiver de deixar o bando, eles serão companheiros vitais. As idas e vindas de machos são um fato comum na sociedade dos leões. Mas as fêmeas permanecem. Nos incertos meses vindouros, com tantos filhotes para proteger para ser bem-sucedido, o bando de Barafo necessitará de cooperação de cada membro. Pelo menos por enquanto, é deles a parte do leão. Mas não em Muru. Ali toda a esperança de paz se foi. Desenrola-se uma batalha pela supremacia. Intrusos poderosos invadiram o território. Após 3 anos no comando, os machos de Muru enfrentam um terrível desafio. Leões machos podem pesar mais de 200 quilos. Tudo relativo a eles, sua corpulência, sua vistosa juba, desenvolveu-se através da feroz luta por bandos. Há muita coisa em jogo. Os invasores já fizeram sua primeira vítima. Este veterano perdeu seu bando. E ainda poderá perder sua vida. Após passarem meses separadas, as leoas de Muru começam a se reagrupar. Mas existem problemas. O bando se separou. Antigos laços foram esquecidos. Mal reconhecem o cheiro da própria irmã. Ela está entrando no cio. E as outras mães estão de prevenção contra ela. A presença de um dos novos machos não ajuda a acalmá-las. O sentido de lealdade do bando está agora dividido. Em toda Muru não se compartilha mais nada. Após quase 3 anos na segurança do bando da família, este jovem macho precisa partir. Nunca será aceito pelos machos invasores e tornou-se um peso para as fêmeas. Um pária da sociedade, obrigado a vagar solitário pelas planícies, ele está diante de um futuro incerto. A não ser que consiga em pouco tempo juntar-se a outros jovens machos e conquistar um bando para si. Escondida entre os copes, uma fêmea solitária cuida dos seus 2 pequenos filhotes. Eles acabam de sair da cova e ela os vigia com atenção especial. Alheia aos problemas de Muru, para ela é apenas mais um dia como mãe. Até que avista algo terrível. Machos invasores espreitam os copes, com a intenção de caçar algum filhote.
Ela agora precisa desesperadamente da ajuda do bando. Está disposta a dar a vida para proteger os filhotes. Num ato de incrível bravura, ela tenta enxotá-lo. Mas o macho não tem intenção de desistir. Seu instinto lhe diz que os filhotes devem morrer. Ela tem um pouco mais da metade do tamanho e da força dele, e será necessário mais do que coragem para impedi-lo. Por mais cruel que seja, mais de 25% de todos os filhotes de leão morrem desta maneira, vítimas de uma nova ordem. A liderança de bandos é limitada, sim, pela própria natureza. Mas os novos machos precisam se tornar pais logo que possível. Somente através da matança da prole anterior, as fêmeas ficam livres para acasalar de novo. Mas para a leoa é um preço terrível a pagar. Essas conquistas são sempre eventos traumáticos. Mas com o tempo, com um macho forte no comando, Moru terá seu bando restabelecido. Isto já aconteceu muitas vezes em Moru. Nenhum bando de leões pode crescer mais do que permite seu suprimento de alimentos. À medida que as estações mudam, os machos vêm e vão, então a vida de cada bando tem seu apogeu e sua queda. Porque os leões prosperam devido a uma qualidade especial, única entre os felinos: sua extraordinária capacidade de compartilhar. Versão brasileira, DPN Santos.